Eu sou Macolo e aqui nós falamos sempre sobre arte, moda e figurino. Se você gosta desses assuntos, inscreva-se no nosso canal. Hoje vamos falar sobre tecidos e fibras, tecidos naturais. Separei esses quatro aqui para conversarmos. Aqui nós temos a seda e temos o linho, a lã e o algodão. Os de origem animal são a seda e a lã. De origem vegetal, nós temos o linho e o algodão. A seda, ela sempre vestiu os nobres durante toda a época de história da moda, de história do vestuário. Ela sempre foi uma fibra muitíssimo cara. Ela tem a origem na China antiga e uma história maravilhosa para nos contar, que nós não vamos agora entrar em detalhes, mas assim, para quem estuda história da moda, eu sou apaixonada com a história da seda. A seda, ela sempre foi cara e continua sendo cara. Ela é um tecido para ser usado em momentos especiais. Também não é um tecido de tanta resistência, tá? Como o algodão, é claro, porque normalmente se usa esses tecidos mais finos aqui, ó, trabalhada de forma bem fina. Aqui, por exemplo, nós temos um voal de seda, ó. A seda sempre tem um toque muito agradável mas ela tem uma questão que ela amassa muito, com muita facilidade. Você faz um vestido de seda e ele tem essa questão de amassar, o que acontece com quase todos os produtos mais vindos diretamente da natureza. Hoje em dia, tanto a seda quanto o algodão, o linho, todos eles a gente encontra de forma misturada. Normalmente é até um pouco difícil encontrar 100% seda, 100% linho, tá? Normalmente eles aparecem no mercado para a nossa compra um pouco misturado com alguma outra fibra sintética. Isso vai fazer com que esse tecido fique um pouco mais barato, tá? Então, seja mais fácil de comercializar do que se a fibra estiver realmente pura. Para você saber se essa fibra é pura ou não, ela está misturada e com o que ela está misturada, então você tem isto aqui, ó. O que a gente tem, todos os tecidos hoje em dia, vem com a composição, né? Você chega numa loja e pode perguntar qual a composição deste tecido. E aí eles têm, normalmente, isto aqui, que é a etiqueta que vem, ó, composição. Este é 100% seda, tá? Então, para você saber, isso já é uma forma de você saber se o tecido é um tecido 100% natural ou não. Outra coisa quanto ao que seria essa textura. Quando uma seda, olha, ela pode ser aqui fina, como a gente está falando, como pode ser também trabalhada. Então, como eu falei, que é a questão de como ela vai sair de lá do tear. E este trabalho aqui, ó, isso daqui já tá uma seda mais rústica, bem diferente dessa daqui, ó. Isso aqui é a textura que deram nela depois que confeccionaram o tecido, né? E isso vai determinar como é que você vai usar o seu modelo. É claro que uma roupa que você faz com uma seda desse tipo, com este tipo de tecido aqui, ó, mesmo que seja seda, não é o mesmo que você vai fazer com este. Este aqui aguenta mais costura, você pode criar um modelo com mais detalhes do que este. Este aqui já aguenta muito você fazer drapeados, porque ele fica muito bem, mas já não vai aguentar muito recorte de maneira alguma, tá? Ele é um tecido que para drapês, para fazer alguma coisa mais esvoaçante, fica excelente. Se você quiser costurar muito nele, usar um modelo que tem muita costura, não fica bem. Esses tecidos leves assim, seja seda ou não, tecido leve não fica bem com muitos detalhes, né? De costura pesada. Ele é muito bom para você aproveitar esse caimento gostoso dele e fazer coisas que vão usar isto. Bom, então, já falamos deste, que é a seda, né? Vamos falar aqui um pouquinho da lã. A lã, esse daqui eu trouxe este e este aqui. A lã é um tecido também animal, né? Ele tem a lã, aqui no caso, lã de ovelha.
Essa lã, normalmente, ela é usada para aquecer, porque é bom de aquecimento. Ela natural também tem essa delícia aqui no corpo, é muito gostosa. Agora, existem diversas outras fibras sintéticas que imitam a lã. E também você pode encontrar muita lã onde ela não vem pura, ela vem misturada com alguma fibra sintética, como eu já falei, porque vai deixar ela mais em conta, tá? Existem fibras sintéticas que você põe o toque aqui na sua pele e ela fica áspera. Mas existem outras hoje em dia que são deliciosas, quase tanto quanto uma lã pura. A fibra, como a fibra natural da lã. A forma em que ela é apresentada depois de tecida, aí isso vai ter uma infinidade na criação de tecidos diferentes. Aqui eu tenho dois, ó, você vê. Essa daqui, que é uma fibra, a tecelagem dela foi feita de forma bem suave, é uma bem, bem suave, resistente e plana. E temos essa daqui que já foi feita, mas embora seja também industrial, né? Isso aqui não é um tecido feito artesanalmente com agulhas de tricô, é um tricô, imitando o tricô artesanal feito à mão, tá? Então, temos duas formas diferentes aqui, ó, de texturas da lã, de que foi trabalhado o tecido, a textura dele, tá? Mas sempre todos dois gostosinhos aqui, com aquela pegada assim, bem deliciosa, de aquecimento. Então, vamos agora para os tecidos de origem vegetal. Vamos pegar esses dois que eu separei, temos aqui o linho e o algodão. Normalmente também o linho, hoje em dia a gente compra um linho, difícil você encontrar um linho puro. Este aqui é um linho puro, que por sinal eu tenho ele aqui já há anos e anos guardado, que eu adoro este linho, tá? A fábrica deste linho era uma fábrica brasileira, que hoje em dia ela inclusive nem existe mais. Mas o que você encontra mais no mercado hoje em dia é este linho aqui, ó, que ele, na verdade, tem as características de linho, né? A própria trama dele também foi trabalhada com a trama mais comum de se encontrar o linho, mas ele não é puro. Ele aqui tem, se não me engano, 20% só de linho. O resto é sintético. Característica muito forte do linho é isso aqui, ó. Ele amassa muito, mesmo o sintético. Tá vendo? O linho natural, então, amassa da mesma forma, ou até mais, tá? Ele tem essa característica de amassar, mas o bonito do linho, se você quer usar, fazer uma roupa legal com ele, o bonito dele é esse amassado que ele dá, esse jeitinho dele de ficar um amassado nos lugares, de marcar o seu movimento. Se você se incomoda com isso, então não dá para usar linho, tá? Ele pode ver, olha, este daqui já foi feito, embora seja puro, ele foi feito uma trama de forma que essa trama aqui, ela não amassa muito. A forma em que ele foi trabalhado já não foi para isso, mas ele já é um crepe. Ó, mesmo assim, se você fizer isso, você vai ver que, olha lá, ó, ele faz essa marcação, tá? Este aqui é um crepe, diferente desse. Então, este daqui já é um outro que foi feito só uma tela de linho. Este aqui também é misto, tá? E vamos para o algodão. Uma coisa que eu me esqueci. Também o linho sempre foi um tecido mais nobre, tá? Bem mais nobre. No Egito Antigo, o linho era muito usado pela nobreza do Egito, pelos nobres egípcios. E outra coisa, no Egito Antigo, eles não usavam normalmente fibras animais, só usavam fibras vegetais, algodão e linho principalmente, essas duas. Por quê? Eles se preocupavam muito naquela época, as dificuldades em fazer com limpeza e asseio não era como hoje, né? Existiam muitas dificuldades e eles se preocupavam muito com essa questão de higiene. Então, eles preferiam usar esses tecidos aqui, porque naquela época usar lãs, peles, era mais difícil.
de manter a higiene. Como também, até uma curiosidade, eles exigiam muito o uso de tecidos claros, brancos. Não era possível as pessoas ficarem assim, em grandes aglomerações com tecidos tingidos de marrom, justamente pela questão de higiene. Bom, então o linho é essa questão de nobre. O outro tecido muito usado desde a antiguidade é o algodão. O algodão, ele já sempre foi um tecido mais popular, sempre vestiu aos escravos, às pessoas de classe mais baixa, não se usou tanto, isso é a história, tá, gente? Eu hoje em dia acho que o algodão hoje é um tecido natural, que ele, inclusive, é muito gostoso, todo mundo pode usar algodão de diversas formas e nós temos tecidos muito finos feitos com algodão. Olha este aqui, por exemplo, eu amo este tecido, né? Ele é puro algodão, ó, é uma cambraia maquinetada porque tem esse detalhe aqui nela, bordada, esse bordado aqui já foi bordado com outro tipo de fibra e é um tecido de algodão também, este é puro algodão. Hoje em dia é muito comum você ver também o algodão vir misturado com outra fibra, que é fibra sintética. Às vezes não ocorre, mas dependendo da fibra que foi misturada, é quando dá aquele tecido assim, ó, que vocês, aqui no caso esse é misturado, mas não acontece. Você tem aquele tecido que dá bolinha. Na bolinha, justamente o algodão que dá bolinha é aquele que foi misturado com alguma fibra sintética. Ou às vezes a gente até encontra alguma coisa imitando algodão que é praticamente todo sintético. E fica ainda mais barato do que o algodão puro. Este aqui é um algodão puro. Esse tecido aqui, ó, é bastante rústico, inclusive é aquele tecido usado para redes, né? Aqui no Nordeste se usa muito esse tecido. Ele pode ser usado para forração, para redes, e pode ser usado também para você fazer seu figurino e, quem sabe, até uma linda peça de moda, dependendo da sua criatividade, tá? Então, o tecido natural, ele é um tecido que sempre é gostoso no toque com a pele. E o tecido de algodão sempre vestiu, assim, ao longo da história da moda, os trabalhadores, por conta, inclusive, não só do preço, mas da resistência que ele tem, tá? Então, esses aqui são os tecidos naturais que a gente encontra de forma mais comum e é o que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado um pouquinho e até o próximo vídeo.